Seguinte, eu já fiz um vídeo te falando o que são fundos imobiliários e o porquê você deveria comprá-los. Mas isso não adianta de nada se você não souber escolher os fundos certos. E é pensando exatamente nisso que eu fiz esse vídeo, onde vou passar por todas as coisas que você tem que checar antes de comprar um fundo e no final vou te ensinar na prática como comprá-lo. Exatamente isso, no final do vídeo eu vou te mostrar o passo a passo da compra e vou realizar a compra do fundo para minha carteira. Isso tudo na sua frente. Então já se inscreve e deixa o like aí porque esse vídeo tá supimpa. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Então vamos lá, esse é um dos vídeos mais importantes do canal, ele vai virar uma chave na sua cabeça. Mas se você, por algum motivo, ainda não sabe o que são fundos imobiliários, é só clicar no izinho ou aqui na descrição que você vai ser direcionado no meu vídeo explicando direitinho. O fundo que eu vou analisar e comprar hoje é o XPML11, um fundo de tijolos que investe em shoppings. E é muito importante deixar claro que isso não é nenhum tipo de recomendação. Eu só estou pegando um exemplo real para facilitar as coisas para você e porque eu acredito que a gente só aprende as coisas de verdade na prática. E eu vou analisar ele por meio de um site chamado Funds Explorer. É um site que tem praticamente todas as informações que você precisa saber antes de comprar um fundo. O link está aqui na descrição. Você entra no site, digita o nome do fundo que você quer estudar e você vai ver essa telinha aí. Eu vou ficar olhando para baixo porque, bom, o notebook está aqui. Nessa primeira fileirinha você precisa avaliar três coisas. A primeira coisa é a liquidez diária, que é o número de cotas desse fundo que são negociadas por dia. O que significa que, quanto maior a liquidez diária, mais fácil é você comprar ou vender esse fundo. E quanto menor, mais difícil. Então é importante evitar fundos com liquidez diária muito pequena, porque às vezes você precisa vender ele ou quer comprar mais e não vai conseguir com um preço decente, você não vai conseguir achar quem está querendo comprar e vender, porque ele tem baixa liquidez. O segundo indicador é o Dividend Yield, ou DY. Os fundos imobiliários te pagam dividendos todos os meses e é justamente o Dividend Yield que te mostra o quão bom é esse dividendo. É basicamente o quanto você recebe no mês dividido por quanto você pagou pela cota do fundo. É importante você também ver o dividend yield acumulado no tempo, porque às vezes o fundo está pagando bem agora, mas é por um motivo não recorrente, ele paga mal nos outros meses. Eu vou te ensinar a olhar isso mais pro final do vídeo. No caso do XPML, ele está com dividend yield bem churuca por causa da pandemia que está prejudicando os shoppings. Tem menos lojistas pagando os aluguéis e muitas vezes o shopping mesmo está dando a isenção para esses lojistas. Geralmente você busca o dividend yield próximo de 0,4%, 0,5%. Então por que eu compraria um fundo que está com dividend yield abaixo da média, sendo que eu tenho vários outros para poder escolher? Por causa do terceiro ponto, o P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Valor patrimonial é quanto vale todo o patrimônio daquele fundo, no caso, os shoppings. E o que isso significa, Luan? Adoro quando vocês me perguntam as coisas. O VPA acima de 1 significa que o fundo está sofrendo uma supervalorização, ou seja, você está pagando mais por ele do que o valor patrimonial dele vale. O VPA igual a 1 significa que você está pagando exatamente o quanto o valor patrimonial daquele fundo vale. E um VPA menor do que 1 significa uma subvalorização, ou seja, você está pagando menos do que aquele fundo vale. Você está tendo um descontinho. E isso é difícil pra caramba, você geralmente acha o VPA acima de 1, porque, bom, as pessoas pagam a mais pelas coisas que elas acreditam que vão se valorizar no futuro. Só que, como as pessoas estão inseguras por causa da pandemia e o dividend yield dele tá bem bichuruca, o preço dele foi lá pra baixo, mesmo ele tendo um valor patrimonial grande. Então, na minha análise, quando os shoppings abrirem novamente, esse fundo vai se valorizar porque as pessoas vão voltar a dar valor para ele, vão voltar a acreditar no valor que esse fundo tem, no rendimento que ele vai te dar. Então já estou aproveitando para comprar agora que está barato. Essa é a minha reflexão, você tem que chegar às suas próprias conclusões analisando seus fundos. E você não vai analisar só essas três coisinhas para comprar o fundo, calma aí que tem vários outros pontos. Como por exemplo, a renda recorrente. Você vem aqui no site, arrasta aqui para baixo e você vai ver aqui na parte de dividendos do XPML ou do fundo que você está olhando, você vai ver esse gráfico de barras mostrando todos os dividendos que ele pagou desde seu início.
O comum aqui é você bater o olho e ver se o pagamento é recorrente ou não. Então aqui nós temos várias barrinhas de vários dividendos diferentes. Se todos os meses estiverem preenchidos com um valor mais ou menos parecido, o fundo paga bem recorrentemente. Agora, se você bater o olho e ver os buracos dos pagamentos mensais, você tem que acender um alerta de que, por que esse fundo não paga direito, não paga com recorrência? E aqui, se você reparar, tem um buraco nos dividendos entre fevereiro e abril de 2020. O que a gente estava tendo nesse momento? A gente estava na primeira onda da pandemia estourando, então os shoppings não estavam pagando por isso. Geralmente você não precisa fazer uma análise tão grande no macro assim, é só bater o olho e entender. Mas eu resolvi trazer esse fundo aqui que eu sabia que tinha essa peculiaridade para vocês ficarem espertos com essas sacadas, entendeu? Então não é só, viu um buraco, vai descartar, não. Viu um buraco, por que tem esse buraco? No caso do XPML foi por causa da pandemia. A maioria dos lojistas foram isentos de pagar o seu aluguel. Isso é uma medida que eu concordo, para mim faz sentido, então para mim os dividendos deles estão ok. O próximo passo é um dos mais legais, é a localização e diversificação do fundo. E para olhar isso, você vai arrastar um pouquinho mais para baixo até chegar no ativos do fundo, ativos do XPML, onde ele vai te mostrar todos os ativos que ele tem, no caso aqui 13, que é uma boa diversificação, 13 shoppings, e em diversas regiões do país, então ele te mostra os estados. E se você clicar nesse mapinha aqui, você inclusive consegue ver os locais exatos de onde estão esses shoppings. Você pode pegar o bonequinho e jogar no prédio que você quiser ver, mas melhor do que isso, você pode arrastar um pouquinho mais para baixo e ver com detalhe a localização dos ativos. E agora o que você faz? Se você quiser, você pega o nome do shopping, aqui no caso, né? Pega o endereço, joga no Google Maps e vai lá e vê, anda pelo shopping, vê se vale a pena, vê se é um bom shopping, vê se está bem cuidado. É como se você estivesse olhando uma casa para alugar, você entra e vê se o estado está bom antes de alugar. Então antes de você entrar como sócio de um fundo imobiliário, você tem que ver se ele está cuidando bem dos próprios ativos. Eu adoro essa parte. A próxima parte é você comparar a rentabilidade desse fundo com a renda fixa. Porque como isso daqui tem um risco maior, fundos imobiliários é renda variável, ele precisa pelo menos ganhar na poupança, né? Isso você encontra aqui no site também. Você arrasta aqui para cima e vê a simulação do fundo, que mostra quanto você teria no final de 12 meses se você aplicasse 50 mil na poupança ou no fundo. No caso aqui está um valor absurdo de 2.903%, porque nesse período, lá atrás, um ano atrás, era o início, o ápice da pandemia. Então esse fundo estava lá embaixo, estava tudo lá embaixo, estava tudo barato. Geralmente não vai ser um rendimento tão absurdo assim, mas quando for, você aproveita. Depois de comparar com a renda fixa, você compara ele com o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários. É o que você compara para saber se o seu fundo está indo bem. Se ele está ganhando do IFIX, ele já está melhor do que a média, entendeu? E para analisar isso, a gente vai entrar em outro site que é o TradingView. O link está aqui na descrição. Você entra no site, arrasta aqui para baixo, clica em gráfico completo e aí vai abrir esse gráfico feio para você. Você vai falar, Luan, meu Deus do céu, como que é isso? Calma, é de boa. Aqui ele já vai te dar a tabela com o IFIX, você só precisa adicionar o fundo que você quer comparar. Então você clica nesse maisinho aqui, coloca o nome do fundo, XPML11, clica nele. E aí você vai ver se ao longo do tempo o XPML ele teve uma performance melhor do que o IFIX. E olhando esse gráfico aqui, você vê que o laranjinha, que é o XPML, teve um desempenho melhor do que o IFIX na maioria do tempo. Ele só está tomando porrada agora por causa da pandemia. Mas antes da queda, ele estava dando de lavada no IFIX. Então, para mim, tá bem. Essa parte passou, tá aprovado. E essa parte do gráfico aqui é opcional, tá? Tem alguns fundos que eu nem olho, ela é um pouquinho mais complicado. Se você quiser, você pode só ignorar. Mas eu achei importante te passar, inclusive, o site para você ter mais lugares para buscar a sua informação, sacou? Estamos chegando no final, agora nós vamos olhar a taxa de administração do fundo. E para isso você vai voltar lá para cima, nessa parte aqui de informações básicas do XPML, informações básicas do fundo. E aqui você vai encontrar duas coisas, taxa de administração e taxa de performance. Taxa de administração é o quanto você vai pagar para o gestor ao ano para ele cuidar de todos esses investimentos imobiliários aqui do fundo. E a taxa de administração costuma também ser um critério de desempate. Então, às vezes você tem dois fundos que estão muito parecidos, os ativos, o desempenho deles, mas um tem uma taxa de administração maior. Então você pode optar pelo que você precisa pagar menos, entendeu? E a taxa de performance já é uma taxa que eu gosto, eu prefiro fundos que têm ela. O que é isso? É uma taxa que o gestor recebe se ele passar determinado benchmark.
que no caso é o IPCA, a inflação, mais 6% ao ano. Mas Luan, por que você gosta disso? Você vai dar mais dinheiro pro cara? Sim, e junto com isso eu vou estimular ele a fazer os melhores investimentos da vida dele, porque, bom, ele quer ganhar mais. Se ele investir melhor porque quer ganhar mais, nós dois ganhamos juntos, tá ótimo. Outra coisa importante para se analisar, mas essa é um pouco mais subjetiva e muita gente até ignora, é o relacionamento do fundo com os seus sócios, com os seus investidores. Quanto esse fundo é transparente, o quanto ele comunica as suas ações para os seus investidores, o quão bons são os seus relatórios, são coisas importantes também. Porque se você não conseguir acompanhar o que o fundo está fazendo, você fica perdido. E aí, se você não conseguir entender o que ele está te comunicando, ele pode fazer uma besteira, você não vê e ser prejudicado. Por último, mas um dos mais importantes, deixei para o final de propósito para você que está aqui comigo, é a taxa de vacância. E esse aí tá lá no final do site. Você arrasta lá para baixo até você chegar ao gráfico de vacância. E aí esse gráfico mostra a ocupação física, a vacância física, a ocupação financeira e a vacância financeira. O que isso significa? Não adianta nada o seu fundo ter um valor patrimonial gigantesco, um monte de prédio, se não tem ninguém morando neles. Então, se você olhar aqui comigo, mesmo durante a pandemia, o XPML11 conseguiu manter uma taxa de ocupação física maior que 90%, o que já é excelente normalmente. Considerando a pandemia, é estupendo, supimpa, bom demais da conta. E o que pode gerar uma vacância elevada? Os prédios podem ser mal geridos e aí ele está caindo aos pedaços, as pessoas não querem mais ficar lá. A região pode ter tido algum problema que desvalorizou tudo que está lá, ninguém quer estar lá perto, virou uma região perigosa ou algo do tipo. Ou aconteceu alguma coisa que afetou diretamente o setor, que é o caso dos fundos de shoppings. Então, do mesmo jeito que você tem que entender aquele gráfico de dividendos, o porquê de ter algum buraco lá, você também precisa entender o porquê da vacância, porque às vezes ela acontece por causa de incompetência, mas às vezes ela acontece por causa de oportunidade, alguma coisa momentânea, você sabe que vai passar e você vai lá, aproveita. Nossa, Luan, mas eu preciso analisar isso tudo! Te falar que explicando parece ser muito difícil, mas na prática é rapidinho. Até porque tá tudo em um site só, tirando o gráfico do IFIX que eu fui para outro, e esse você pode até ignorar, tá tudo aqui no Forex Explorer. Mas o trabalho que você vai ter é ir lá ver as fotos do que você tá comprando, mas de verdade isso nem é trabalho, é maneiro pra caramba. Você tá lá olhando o catálogo de shoppings que você tá comprando, olha que foda, velho. Quando eu fui estudar FIIs, eu acordei cedo e em um dia eu consegui montar minha carteira inteira. Eu saí estudando igual loucos FIIs e tal, passei a tarde e o dia todo e no final, pronto, carteira pronta. Mas para ganhar o selo anti-mané, você tem que fazer algumas coisas. Como acompanhar os FIIs periodicamente, coisa de 6 a 6 meses, você dá uma olhada nos relatórios para ver se a gestão ainda tá boa, se eles fizeram alguma cagada. Você precisa diversificar, porque se você só comprar um tipo de fundo, ou pior ainda, um fundo, na primeira crise naquele setor, ou nos prédios, ou em alguma coisa, você se ferra. Então você tem que ter várias para poder se proteger. No caso dos fundos imobiliários, o foco são nos dados, porque ele é muito mais concreto, literalmente, do que as ações. As ações ainda tem algumas questões mais subjetivas e tal. A parte subjetiva dos fundos imobiliários é bem menor, ele é bem mais de boa. Você vai lá, olha, pronto, é isso, acabou. Por isso que periodicamente você tem que estar atento a esses dados. Poxa, Luan, você me ensinou a analisar um fundo, mas eu não sei quais fundos existem. Onde que eu olho isso, meu filho? Tendo o Forex Explorer também, você vem aqui em cima, clique em ferramentas, vem em ranking de FIIs, e aqui você vai achar tudo dos FIIs sendo comparados. Então nós temos aqui a liquidez diária, o preço atual, o dividend yield acumulado. Lembra lá atrás que eu te falei que você tinha que analisar isso, né? Quanto ele vem acumulando ao longo do tempo, se ele... Bom, não adianta ele estar pagando bem agora se ele não pagou bem antes, você pode olhar aqui, você pode comparar diretamente aqui na tabela quais os fundos que você quer olhar. Você pode separar os fundos, por exemplo, só para o setor. Pô, agora eu quero olhar todos os fundos de shoppings. Beleza, você clica aqui, te seleciona tudo, clica em só shoppings e aqui aparecem só shoppings para você. E você pode analisar todos os dados em comparação de um fundo para o outro. E depois de comparar os fundos entre eles, você pega os que você achou melhor e faz uma análise mais profunda, sacou? E antes de ir para a compra, comenta aqui embaixo, hashtag fundos imobiliários, para mostrar que você chegou até aqui e agora manja pra caramba de como funcionam esses fundos. Então vamos lá, para comprar, nós vamos lá para minha conta na Rico, então beleza, eu tô aqui, você clica em acessar Home Broker, vai abrir uma telinha mais ou menos assim, aí o que você faz agora? Entra em pânico. Ai meu Deus, muito gráfico, meu Deus, como é que eu uso isso? Muito número, meu Jesus, como é que eu faço?
Depois de entrar em pânico, o que você faz? Deixa um like, se inscreve no canal, não podia perder essa. E aí você vai nessa boleta, se ela não tiver aqui, você pode clicar em negociação e criar sua própria boleta, mas a minha já está aqui. E aí o que você faz nessa boleta? Você vem aqui, clica em compra, coloca o nome do ativo, XPML11, já estava antes, mas eu coloquei de novo. Validade de hoje, quantidade 1, que é o que eu estou comprando. E o preço aqui, você coloca o preço que você quiser, mas se você botar ele a R$1, bom, não dá, não vai rolar. Não vai conseguir achar ninguém vendendo por R$1. Então aqui você pode ir lá no Funds Explorer e ver mais ou menos a quanto está sendo vendido. Ou você pode simplesmente marcar aqui valor a mercado e aí ele vende rapidinho, porque o próprio home broker vai adaptar para você o preço, vai colocar o preço de mercado e aí o que tiver vendendo pelo preço mais baixo vai vender para você, sacou? E por último você coloca aqui embaixo a sua senha, a sua assinatura eletrônica, que obviamente vocês não vão ver a minha. Terminou? Clique em comprar, não tem segredo. Comprou, já foi finalizada, já foi executada, já foi aberta, já foi tudo. Primeira ordem é aberta e depois ela é executada. Mas como eu coloquei a valor de mercado, ela já foi aberta e executada no mesmo momento. Significa que eu já tenho o meu fundo. Agora é só você aplicar e comprar o seu próprio fundo seguindo o passo a passo que eu te ensinei aqui. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.